Oi gente, tudo bem? Obrigada por acompanhar essa série que eu tô fazendo, que é um desabafo sobre a minha gravidez, também um testemunho, né, de providência, de amor, de milagre. Vamos lá, hoje eu vou partilhar sobre o segundo trimestre. Depois que eu tive o descolamento e tudo mais, né, fiquei sangrando por mais ou menos 1 mês e meio. Nesse tempo eu tive a oportunidade de fazer um plano de saúde sem carência. Na verdade, não era uma oportunidade. Era para eu fazer um plano de saúde sem carência, à custa de pagar um valor por fora, vulgo propina, né? E diante de toda a minha aflição, porque durante a minha gestação inteira eu não tive 2 consultas com o mesmo médico. Cada consulta foi com um médico diferente. Eu entendi o porquê disso depois. Só que para uma mãe de primeira viagem, meu amor, isso é muito angustiante, é muito ruim, de verdade. Ainda mais quando você tem uma gestação não tranquila como a minha. Cada hora é uma surpresa. Eu vejo isso como uma tentação, não como uma oportunidade. Tô falando isso justamente porque quando a gente se entrega a Deus e busca fazer a vontade de Deus, vão surgir tentações assim que vão parecer maravilhosas, que vão parecer resolver os nossos problemas, mas na verdade não escolha por aquilo que é corrupto, aquilo que é corrupção, aquilo que não é ético. E eu pensei, Deus me livre, eu prefiro passar o que for, mas confiando em Deus, que Deus cuida de mim, do que meio que fazer algo que estrelasse o nascimento do meu filho, associasse a algo que tivesse algo antiético. Mas, em paralelo, eu estava buscando fazer o meu plano de saúde. Depois de uns 3 meses, eu finalmente consegui fazer. Pensei, agora vou ter uma obstetra para me acompanhar durante o pré-natal, o restante da gestação. E o parto eu vou ter no hospital público mesmo, enfim. Então, eu marquei a primeira médica e tava super ansiosa, tava pensando assim, agora vou descansar, agora eu vou ficar tranquila, vou ficar em paz. A minha consulta estava marcada para 4h30 da tarde. Quando foi 3 horas da manhã, eu fui atendida. E aí você fala assim, como assim, Sara? Mentira. Eu falo, é sério. Quem é essa maluca? Doutora Hilze Rocha. Mas eu precisava esperar, porque eu já tinha chutado o balde da minha última consulta no posto de saúde, porque eu já tinha em vista ser atendida por uma médica do convênio, do plano e tudo mais, né? E eu precisava de uma guia para fazer ultrassonografia, para ver como estava o meu descolamento, para confirmar o sexo, né, que era uma ansiedade, e também já estava perto de fazer a ultrassonografia morfológica também. Então eu precisava dessas guias médicas para poder fazer esses exames que eram muito importantes, entendeu? Então eu tive que esperar, ainda tinha 2 pessoas depois de mim. E aí você fala assim, cara, impossível. Mas sabe por que acontece isso? E agora é um desabafo? Porque a saúde do Brasil é muito ruim. A gravidez é um período muito, muito, muito delicado. O que mais acontece é violência obstétrica. É médico, enfermeira tratando a mulher grávida como se fosse um pedaço de carne do açougue, entendeu? Todos os exames que a gente faz são muito invasivos. A gente fica super sensível e os médicos falam assim, se você não contribuir, não vai dar pra saber se o seu filho tá bem, não vai dar pra ver como tá seu filho, sabe? Então é quase um terrorismo, de certa forma. E não era pra ser assim. Quando a pessoa encontra um médico que gosta de compartilhar informação, não retém informação para si, explica o que está acontecendo no corpo, no organismo, como as coisas funcionam, te dá atenção, te trata com respeito, te faz sentir dignidade, a pessoa fala, cara, eu faço o que for, mas eu não largo essa mulher, essa médica, para ter esse conforto, entendeu? Só para explicar, porque é bem absurdo mesmo você esperar tantas horas assim para uma consulta. Então, minha consulta durou 1h30, porque meu pré-natal era uma coxa de retalho, saí de lá 4h30 da manhã, 12 horas depois do início, que deveria ter sido a minha consulta. 2 dias depois eu fiz a ultrassonografia obstétrica normal, vi que meu descolamento ele já tinha regenerado, minha placenta a parte que tinha descolado tinha colado novamente, estava tudo ok. Confirmei o sexo, digo confirmar porque eu sentia muito que era um menino, muito, 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 eu só conseguia me dirigir ao meu bebê como um menino e falar com ele como se fosse um menino. Então, pra mim, foi o dia mais feliz da gravidez. Foi quando eu confirmei o sexo, porque eu até pensei assim, caraca, sou confiável, posso confiar em mim. Aquilo que eu sinto se cumpriu. Aí, ó, tá confirmando. Aí, beleza, foi um dia muito especial, incrível, maravilhoso, foi o melhor dia da gestação. 3 semanas depois, eu fiz a ultrassonografia morfológica. A morfológica é a ultrassonografia mais importante de uma gravidez, porque nela, o médico ele vai medir todas as partes do corpo, os ossos, o tamanho do crânio, a coluna vertebral. Ah, e detalhe, é a coisa mais linda do mundo. Você sai de uma outra que você vê um carocinho de feijão, e daqui a pouco você vai pra uma outra que você vê toda a coluna vertebral, o pé, fêmur. Gente, olha, é uma coisa assim, tipo... Meu Deus, tipo, o que aconteceu, cara? Olha, sinceramente, é uma coisa linda, 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 linda. É muito, 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 muito linda. Nossa, lindo, 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 gente, é muito maravilhoso.
Mas a ultramorfológica é a primeira que mede tudo, porque aí você tem aquela coluna maravilhosa, aquele corpo, o esqueleto todo formadinho. E também é a primeira que mede o fluxo sanguíneo das artérias, do cordão umbilical, da artéria do cérebro, do coração do bebê. E foi nessa ultrassonografia que, após, o Lino mexia muito. Ele mexia como se não houvesse amanhã, mexia. Eu até trabalho para médica para fazer a ultra. E aí, quando acabou, a médica me sentou na mesa e falou que o meu filho, ele não estava crescendo da forma que deveria, ele estava abaixo da curva de crescimento. Eu estava com uma diástole 0, que significava que o meu fluxo de sangue do cordão umbilical, ele estava muito fraco, ele estava passando nutrientes e oxigênio de forma muito precária, e além disso ele estava com os ossos longos abaixo ainda do tamanho que deveria. Os ossos longos são os ossos dos braços e das pernas, então assim, ele todo estava menor do que deveria e os ossos longos estavam ainda menor e ele não estava recebendo nutrientes e oxigênio como deveria, e ele não estava se desenvolvendo também por conta disso, e era algo que não dava para saber o motivo. Então ela falou, olha, você não vai conseguir levar a sua gestação até o final, ele vai ser prematuro, e você vai ter que ficar fazendo monitoramento através de ultrassonografia e etc. E eu fiquei muito triste, lógico, e mais uma vez eu pensei, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. A essa altura eu já tinha procurado uma segunda médica, porque eu não ia voltar na maluca da madrugada. E no dia seguinte eu fui consultada com a doutora Karina. A primeira coisa que ela falou quando eu cheguei no consultório, isso era meados de dezembro. Ela falou assim, olha, a partir do mês que vem eu não vou mais atender pelo seu plano de saúde. E aí mais uma vez eu fiquei assim, tipo, caraca... chorei, porque eu não aguentava mais, nem com plano de saúde eu conseguia ter tranquilidade de ter um médico de referência que eu pudesse, concentrar todos os meus perrengues numa pessoa só, tirar todas as minhas dúvidas com essa pessoa, sabe? Então, foi muito cansativo emocionalmente por conta disso, sabe? Nem tanto pelos perrengues que aconteciam, dos problemas que ele tinha intrauterino, do meu descolamento, porque eu sabia que isso Deus iria... Tava com Deus, entendeu? Deus iria dar a vida pra ele e que eu sabia que ele ia nascer bem, que ele ia nascer vivo, que ele ia nascer perfeito. Eu sentia isso dentro de mim, entendeu? Então eu ficava tranquila com relação a isso, mas eu queria que o caminho fosse um pouco mais tranquilo, entendeu? Mas não foi, não. Tudo bem, ok, amém. A médica falou isso, eu comecei a chorar, assim, por esse motivo, né, de estar cansada. Ela olhou minha ultrassonografia, por providência, ela também era ultrassonografista e tinha um ultrassom no consultório dela, e ela fez ultrassom em mim e ela viu que o meu fluxo do cordão umbilical, ele estava irregular. Uma hora ele estava positivo, outra hora ele estava 0. Lembrando que esse 0 não é 0, 100% sem receber nada, senão o bebê iria falecer, né? Mas, pelo que eu pesquisei, na diástole 0, o bebê ele recebe até 25% do que ele deveria, de nutrientes e de oxigênio. Ou seja, ele vive num ambiente péssimo, horrível. Imagina a gente, e quando eu imaginei isso, doeu muito. Imagina eu, hoje, no seu dia, você ter acesso a 25% do ar que você respira, só se alimentar 25% do que você tá acostumado a comer. Isso porque você já tá grande, você já tá adulto, você já tá jovem, adolescente, já tá com tudo formado. Imagina para um bebê que precisa tanto de nutriente e de oxigênio, porque a transformação intrauterina é muito bizarra. Ela é tão bizarra no sentido, assim, de ser algo tão de Deus e tão lindo. É quase o final da gestação, não lembro qual semana exatamente, mas o médico me disse que o bebê desenvolve um dia dentro do útero, ele leva uma semana fora do útero para se desenvolver. Então, naquele momento, o que eu precisava fazer era monitorar esse fluxo para que os médicos pudessem avaliar onde que o risco é menor, onde ele tem mais chance de sobreviver, dentro do útero ou fora do útero. Porque nas primeiras semanas, na semana que eu tava, ele era muito pequeno. Então ele não sobreviveria fora do útero, entendeu? Mas também não significava que ele iria sobreviver dentro também. Eu lembro que eu falei pra doutora, eu falei assim, olha, a minha placenta ela já parou mal, ela já descolou e agora ela não funciona direito. O que mais que pode acontecer com uma placenta, assim, só pra eu saber, pra me preparar? E enfim, e ela me explicou isso,
que eu tinha que monitorar e que o que era feito, a única coisa que poderia ser feita era eu tomar o corticoide, que é uma vacina para ajudar no amadurecimento do pulmão, porque o pulmão é o último órgão do bebê que se desenvolve, que amadurece, é só lá pro final mesmo, no último trimestre. Então, para preparar ele para prematuridade, porque ele seria um bebê prematuro, né? Aí eu falei assim, doutora, mas e se minha placenta parar de funcionar, assim, tipo, porque fluxo é algo móvel, né? É algo que não tem início, meio, fim. Não dá pra você controlar, pra você estimular, pra você fazer nada. É uma coisa orgânica. E assim, eu não vou estar monitorando 24 horas pra saber, caraca, agora tá muito ruim e vamos tirar agora, entendeu? Então eu falei assim, e se ele parar de funcionar e como é que eu vou saber, entendeu? E ela falou, olha, não tem o que fazer. Eu tava com 22 semanas e ela falou, o corticoide, ele só tem efeito no corpo do bebê a partir de 24 semanas. Então, assim... não tinham o que fazer. E cada vez mais que o Felipe, meu esposo, perguntava, mas e se ela comer? Não é questão de alimentação? Os médicos falavam, não é questão de alimentação, não é questão de ter alimento, é questão de transportar o alimento pro bebê, sabe? Então, assim, não tinham o que fazer. E cada vez que os médicos falavam isso, que não tinham o que fazer, era Deus dizendo assim, que ele era o autor da vida, era ele que tinha que fazer. Tipo, eu não tinha o que fazer, era Deus que dava a vida, que girava, que fazia um carocinho de feijão se tornar uma coluna vertebral incrível e maravilhosa. Bom, esse vídeo já tá muito longo, eu vou contar o finalzinho do segundo trimestre, o que aconteceu depois disso no próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, obrigada, um beijo, fique com Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, dê o seu like e até o próximo vídeo. Shalom.